Você sabe o que é neuroetologia? Etologia é um braço da zoologia que estuda o comportamento animal. Neuroetologia a gente consegue imaginar que sejam então as bases neurais desse comportamento animal. Então o que ocorre no cérebro, enfim, no sistema nervoso dos animais que gera aquele comportamento. E sobre isso tem um estudo chuchuzinho que aborda, passando por todos os princípios da neuroetologia, uma questão que é muito pertinente para nós, seres humanos, enfim, pessoas como sociedade geral, temos conhecimento a respeito. Você já pensou, com certeza, no impacto que o ser humano tem no planeta e, enfim, nos outros animais? A gente sabe que a gente é responsável pela extinção de diversos animais, inclusive, e não só por isso, mas também pela perda enorme de qualidade de vida dessas espécies do mundo, porque a gente simplesmente invade o lugar deles e tira recursos que eles usam e etc e tal. E tem esse estudo, que vai ficar aqui na descrição, sobre mudanças comportamentais em elefantes, e ele é bem interessante. Primeiro de tudo, por que eu iria querer saber sobre os elefantes? Eles são animais muito interessantes de serem estudados na questão social, porque, bom, eles têm várias coisas que a gente considera bem humanas, vamos dizer assim, né? A inteligência social e memória social deles é enorme, eles transmitem cultura entre si, então eles são realmente uma espécie fantástica. Não só para se estudar por si só, mas também por paralelos que a gente pode traçar deles com nós. Esse estudo, então, compara populações de elefantes africanos de regiões de reserva, sem intervenção humana nenhuma, sem estradas, sem caça, sem, enfim, exploração de recursos naturais, mineração, madeireiras e afins. Compara esses animais de santuários, né, no seu estado mais natural e normativo possível, com animais que estão expostos a todas essas e outras intervenções humanas. E você lembra que eu falei que os elefantes têm toda essa questão social imensa, por exemplo, da transmissão de cultura e hierarquia, e, enfim, toda essa questão social colaborativa, que provavelmente é inclusive o que faz a espécie thrive, assim, a espécie dar certo, né? Muito disso é perdido nas populações, em indivíduos, ali em grande parte dos indivíduos das populações de elefantes que estão expostas a todas essas intervenções humanas. E o processo com o qual isso ocorre é que essas intervenções humanas múltiplas impactam muito duramente na psique, pode-se dizer assim, animal. Eles ficam em níveis de estresse muito alto durante muito tempo. E isso modula várias das respostas que os animais têm, né? Então, se esses animais estivessem nas suas condições normativas, né? De habitar e etc., sem as intervenções humanas, eles obviamente teriam momentos ali que enfrentariam perigos e afins e que, enfim, iriam expor esses animais a níveis de estresse, mas que o sistema nervoso deles já está preparado, o corpo deles já está preparado para lidar com o que acontece nos animais que sofrem grande intervenção humana é que eles ficam expostos a esse estresse de maneira crônica, o que modula muito a resposta do sistema nervoso sobre diversas coisas. Então imagina só, o animal na situação natural, em determinados momentos ali da vida, passa por certos estresses, perigos e afins, mas o restante do tempo ele mantém a sua homeostase, ele mantém as suas funções, enfim, de buscar alimento, abrigo, reprodução. Já, enfim, a agressão, por exemplo, é uma coisa que ele só vai usar na situação de perigo, né? O comportamento sexual dele vai ser meramente com a função de reproduzir. Já nos animais afetados pela intervenção humana, isso muda drasticamente. O animal começa, por exemplo, até mesmo a ter comportamento de tentar cópula com outras espécies, rinocerontes, por exemplo.
e também serem agressivos. Então, quer dizer, uma coisa que não tem nada a ver. A agressão ao rinoceronte não é algo nem que vai proteger ele, nem que vai gerar alimento. E a agressão sexual também, obviamente, ele não vai reproduzir com o elefante, sabe? Então você vê que o comportamento se dissocia da sua função a partir disso. Então, por essa razão que no começo do vídeo eu falei que precisava ser algo de conhecimento geral, a gente precisa ter noção desses impactos que acontecem no durante, né? A gente tem noção dos impactos de extinção de espécies e afins, mas esse durante, ele é bastante crucial, tanto para medidas que possam, enfim, reverter o quadro a tempo, quanto também para a gente entender como se desenrola esse impacto da nossa espécie sobre todas as restantes.